A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sou o pastor Daniel Fernandes e hoje nós vamos com mais um vídeo aqui de biografias de profetas para você. Nós temos biografias de profeta pelo menos 2 vezes na semana aqui para você em nome de Jesus Cristo, amém, querido? Então se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreva aqui para você ficar por dentro de tudo. A gente passa vídeos de palavra e de oração todos os dias aqui para você, às 6 horas da manhã, e pelo menos 2 vezes na semana eu passo aqui um vídeo de biografias de profeta. Falo sobre homens e mulheres de Deus que têm feito a obra grandemente, têm abençoado as nossas vidas em nome de Jesus. Hoje eu vou trazer para você aqui, como você já deve ter visto na minha thumb e-mail, o bispo Bruno Leonardo e o pastor Dave Leonardo. Pois é, e eles não são irmãos não, tá bom, querido? Mas eu vou trazer para você aqui alguma coisa sobre a biografia, sobre a vida desses grandes homens de Deus, do bispo Bruno Leonardo e do pastor Dave Leonardo. Vou falar sobre o bispo Leonardo primeiro e depois o Dave Leonardo logo em seguida. Se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreva aqui para você não ficar por fora de nada que nós vamos passar aqui para você. Eu tenho certeza que a vida desses homens de Deus vai edificar a sua vida. O testemunho desses homens de Deus vai edificar a sua vida. Às vezes a gente olha essas pessoas, esses homens de Deus, mulheres de Deus que são tremendamente usados aqui e a gente fica sem entender por que Deus usa tanto alguma pessoa e não me usa ou não usa você, entre outras coisas. Às vezes as pessoas ficam sem entender. Pois é, querido, passaram por grandes coisas nas vidas dele. Deus preparou de uma forma muito forte. Lembra lá de Moisés? Moisés, para ser usado por Deus, ele preparou Moisés. Para Moisés tirar o povo da terra prometida, Deus preparou Moisés de uma forma grande. E esses homens e mulheres de Deus, a qual estou passando aqui no nosso quadro Biografia de Profetas, Deus ele preparou demais essas pessoas. Eles têm um testemunho muito lindo. E é por isso que eu passo aqui, porque esse testemunho edifica a sua fé, edifica a sua vida. E é por isso que eu passo aqui, tá bom? Vamos ficar então aí com a biografia do bispo Bruno Leonardo e depois do pastor Dave Leonardo, amém? Fica com a biografia aí. No vídeo de hoje nós vamos falar do bispo Bruno Leonardo. O bispo Bruno Leonardo, que tem 40 anos de idade, ele que prega a palavra de Deus desde os 15 anos de idade. Bispo Bruno Leonardo é bacharel em teologia e também é juiz de conciliação. Pois é, querido, juiz de conciliação, e ele também pastoreia uma igreja. Você sabia disso? Ele pastoreia a Igreja Batista Avivamento Mundial. O bispo Bruno Leonardo, que tem mais de 10 milhões de inscritos só no seu YouTube, no seu canal de YouTube. Ele posta vídeos todos os dias às 5 horas da manhã, às 18 horas e também à meia-noite. Bruno Leonardo, que alcança aí cerca de mais de 1.200.000 visualizações todos os dias. Ele também tem uma conta lá no seu Instagram que consta com quase 2,5 milhões de seguidores. Ele que é casado com a Erika Rios. Aliás, Erika Rios, eles fizeram um casamento no ano passado muito lindo, em meio a uma casa, em meio à natureza. Um casamento maravilhoso. Eu assisti esse casamento dele. Se você quiser acompanhar, está lá na conta dele lá no YouTube, um casamento muito bom, muito bonito mesmo, a qual ele fez com a Erika Rios em 2021. O bispo Bruno Leonardo também gosta muito de animais. Ele sempre compartilha os vídeos com o seu cachorrinho, que tem o nome de Luke, lá nas suas redes sociais, propriamente dizendo, no seu Instagram. Coloca vídeos lá do Luke, vídeos muito divertidos mesmo, um cachorrinho que é muito amado por ele. Bispo Bruno Leonardo, que arranca multidões por onde ele vai. Todas as vezes que ele fala que vai estar numa cidade, ele arranca multidões, vai muita gente mesmo seguir o bispo Bruno Leonardo. Tanto é que quando ele fundou a igreja dele aqui em São Paulo, ele esperava cerca de 2.500 pessoas. Foram muito mais de 5.000 pessoas. Infelizmente, ele acabou tendo que o dia de abertura da igreja dele. Algo que me chama muito a atenção, que o bispo Bruno Leonardo também gosta muito de fazer ações sociais. Sempre quando ele pode, ele doa muitos alimentos, água. Todas as vezes ele doa alimento, águas para as pessoas. Segundo ele, é fazendo a vontade de Deus. Porque
porque realmente na Bíblia está escrito que nós temos que ajudar uns aos outros. E o bispo Bruno Leonardo, ele segue isso à risca. É um grande homem de Deus. Agora vamos falar do canal dele? Pois é, querido. Lá no canal dele ele tem um vídeo chamado Salmo 21. Esse vídeo do Salmo 21 é a oração que tem mais visualizações no YouTube. Pois é, são cerca de 100 milhões de visualizações. Você pode verificar isso lá no canal dele no YouTube, que é o primeiro vídeo que está em destaques. Vamos falar de números do canal dele segundo o Social Blade. Segundo o Social Blade, o canal do bispo Bruno Leonardo, ele conquista mensalmente, a cada 30 dias, cerca de 114 milhões de visualizações. Segundo o Social Blade ainda, e isso é uma estimativa, tá, pessoal? Ele tira por mês cerca de 400 mil reais. Multiplicando isso por 5, ele tira aproximadamente 2 milhões de reais só com seu canal no YouTube. E por ano, multiplicando esses 2 milhões de reais por ano, ele tira cerca de 24 milhões de reais por ano com o trabalho dele no YouTube, produzindo vídeos no YouTube. Mais uma vez, quero dizer que isso é uma estimativa, não é um valor real. Pode ser um pouquinho a mais, também pode ser um pouco a menos. Fato é que o bispo Bruno Leonardo, com o poder de Deus, arrasta multidões e muitas pessoas assistem as orações do bispo Bruno Leonardo no seu canal no YouTube. Eu gostaria de saber de você. Você assiste as orações do bispo Bruno Leonardo lá no YouTube? Coloca aqui nos comentários se você gosta de assistir, se você já assistiu ou se você não conhece ainda. Clica aí, Bispo Bruno Leonardo, você vai ver que realmente é um canal super abençoado. Amém, querido? Pai do Senhor Jesus, queridos, nós vamos falar hoje do pastor Dave Leonardo. Vamos falar um pouquinho da vida desse grande homem de Deus, pastor Dave Leonardo, que é oriundo da Igreja Assembleia de Deus. Ele que já tem 30 anos de idade e prega o evangelho desde os 19 anos. Pois é, querido, pastor Dave Leonardo, ele não veio por acaso, não nasceu ontem no evangelho, já prega o evangelho já há muito tempo. Ele que é casado com a irmã Paulinha Leonardo também já há 10 anos. Pois é, querido, eles têm aí cerca de 3 filhos, né? Um dos filhos deles chama João, o outro Noah, e a mais nova aí, a bebezinha, o nome dela é Serena. Uma grande família, um grande homem de Deus. Nós vamos passar aqui quando eles souberam que iria ser pai de mais uma criança. Vou passar para você aqui um vídeo emocionante deles mostrando aqui quando eles fizeram o teste de gravidez. Amém? Segura aí. Papai, agora... O que significa esse balão aqui? Que tem um bebê aqui dentro da mamãe. Ei, ouviu? Tem um bebê dentro da barriguinha da mamãe! Feliz, Pois é, querido, o pastor Dave Leonardo, ele veio de um lar cristão, né? Desde criança ele faz teatros na igreja, ele cantava na igreja. Eu disse para você que ele veio, né, da Assembleia de Deus e desde criança ele já fazia trabalhos na igreja. E desde criança as pessoas já profetizavam na sua vida dizendo que ele iria ser um pregador da palavra de Deus e que ele iria ser um grande homem que iria pregar para multidões. A gente percebe que essas pessoas que pregam para multidões, Deus desde novo já prepara o coração dessas pessoas. Porém, queridos, ele tem um testemunho muito forte na vida dele. O pastor Dave Leonardo, a família dele era cristã, mas o pai dele acabou falindo no seu emprego, no seu trabalho, na sua empresa. E quando ele faliu, o pastor Dave Leonardo conta que ele fugiu de casa. Ele saiu de casa e muitas pessoas achavam que ele estava morto. Algumas pessoas maldosas ligavam na sua casa dizendo que havia encontrado seu pai morto, que havia encontrado seu pai numa situação muito ruim, e isso fazia com que a sua mãe sofresse demais, e ela sofria demais com a ausência do marido dela, né? E a família ela foi se desestruturando por causa disso, até que um dia
O pai do David Leonardo voltou para casa, mas ele volta diferente. Ele volta brigando com a mãe do David Leonardo, e eram muitas brigas dentro de casa, de maneira que a família ficou ainda mais desestruturada. Ele falava coisas pesadas para o pastor David Leonardo, dizendo que ele não ia ser nada, palavras negativas para ele. E isso fez com um menino que cresceu no lar cristão, isso fez com um menino que cresceu indo para a igreja, fazendo teatros, cantando da igreja, se desviasse da igreja. Pois é, infelizmente, o pastor David Leonardo, aos 16 anos de idade, acabou se desviando da igreja. E ele ficou dos 16 anos de idade até os 19 anos de idade afastado da igreja. E nesse período ele tentou muitas coisas. Ele fez propagandas para televisão, fez propagandas para rádio, tentou ser modelo, passou num teste para Malhação. Pois é, querido, o pastor David Leonardo passou num teste para ser um ator de lá da Malhação. É isso aí. E ele fala que ele se desconectou totalmente da igreja, se desconectou totalmente da sua família e principalmente de Cristo. E isso fazia sofrer demais. Ele passava por problemas psicológicos muito grandes, tristezas muito grandes, a qual ele não fala a fundo exatamente o que aconteceu com ele, mas ele diz que aconteceu um fato muito, mas muito grave com ele, até que ele conversou com Jesus, ele orou a Jesus, ele colocou o seu joelho em terra e pediu para Jesus, porque ele se lembrou de tudo aquilo que Deus havia falado com ele, de todas as promessas que Deus havia falado com ele. Eu já quero falar para você aqui rapidinho, às vezes Deus ele já tem falado com você, Deus ele tem promessa na sua vida, Deus ele já falou algo na sua vida, só que você está vivendo algo ruim, algo que você muitas das vezes você fala, se Deus ele prometeu isso para mim, por que eu estou passando por isso? Isso aconteceu também com o David Leonardo, aconteceu com ele e ele orou, ele lembrou das promessas que Deus havia feito com ele e ele disse que ele colocou o seu joelho no chão e ele orou a Deus e ele teve um compromisso com Deus, ele teve um encontro com Deus e Deus ele livrou ele de tudo aquilo que ele estava passando. Deus livrou ele de tudo aquilo que ele estava passando. Hoje David Leonardo ele é conhecido como pregar até mesmo para celebridades, como o Neymar aí, por exemplo, como você está vendo, ele que é amigo pessoal do Neymar. Ele disse que quando Deus tirou ele daquela situação terrível a qual ele se encontrava, ele fez um propósito com Deus. Ele disse, Senhor, já que o Senhor me tirou dessa situação terrível que eu tô, vou fazer um propósito do Senhor de acordar durante 30 dias e orar das 3h30, a partir das 3h30 da manhã. Pois é, queridos. Daí veio a chama de pregar o evangelho, mas antes de tudo isso, ele tentou ser advogado, tentou ser empresário, tentou ser piloto de avião, mas Deus fechou todas as portas que tinha sobre a vida dele, porque o que Deus queria com ele é que ele fosse pregador da palavra de Deus, mas não foi fácil, porque muitas pessoas diziam que isso era fogo de palha, que isso não ia acontecer, que ele era passar vergonha, até que um dia Deus levou ele num estádio de futebol. As pessoas, para ouvir ele, tiveram que ir no estádio de futebol e lotaram o estádio de futebol para assistir o pastor David Leonardo. Às vezes a gente pensa que muitas das vezes as pessoas começam a falar coisas negativas, a gente coloca no coração e muitas das vezes a gente não vive o propósito que Deus tem para os nossos corações. O pastor David Leonardo não acreditou nisso. O pastor David Leonardo ele foi para cima porque Deus já tinha tirado ele lá do lamaçal do pecado. Deus já tinha tirado ele de uma coisa muito no propósito, até que ele viu aquilo que Deus ele tinha para ele, em nome de Jesus. Pastor David Leonardo, que tem também um canal no Instagram, ele é o cristão, é o pastor, é o evangélico que tem mais seguidores no Instagram. Ele tem mais de 11.400 seguidores no Instagram. Pois é, querido, ele também tem uma conta lá no YouTube, onde ele tem mais de 7.600.000 inscritos no seu canal. Um grande homem de Deus, um grande
exemplo a ser seguido, passou por situações terríveis, mas acreditou e colocou a sua vida aos pés de Jesus. E você, o que você está esperando para viver o melhor de Deus, para viver aquilo que Deus ele tem na sua vida? Vamos pegar o exemplo do pastor David Leonardo e vamos ir para cima fazer a obra de Deus para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? E aí, querido, o que você achou? Gostou da biografia? Se você gostou, não é inscrito aqui ainda, já se inscreva aqui no nosso canal para você não perder nenhum conteúdo, amém? Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.